Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês sobre relevo, o relevo do Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o relevo e como é o relevo no Brasil. Primeiramente, o que é relevo? Relevo corresponde às variações da camada superficial da litosfera. É o local onde as transformações geológicas se apresentam de forma mais nítida, servindo como habitação dos seres humanos e de grande parte dos animais terrestres. Pode-se definir o relevo como conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Para entender o que significa relevo, precisamos saber que ele se origina e se transforma sobre a interferência de dois tipos de agentes: agentes internos e agentes externos. Aí nós vamos falar sobre tipos de relevo do Brasil, tá? O relevo do Brasil tem uma formação muito antiga, resultando principalmente de atividades internas do planeta Terra e de vários ciclos climáticos. Apresenta diversos planaltos, planícies e depressões, decorrentes das formações da litosfera no Brasil. Aí eu tenho aqui no mapa mostrando como que é geralmente em cada região. De roxo, o Planalto, que geralmente é um lugar mais plano, as depressões e as planícies, que também é plano, porém um lugar mais baixo. A gente vai falar sobre cada um. Altitude e altura. A altitude baseia-se da distância vertical, assim, em relação ao nível do mar. Altitude em relação ao nível do mar, certo? Que é contada a partir do nível do mar. A altura de um determinado relevo leva em consideração a distância vertical de sua base até a extremidade superior, ok? Então, essa é a diferença de altitude e altura. A altitude é em relação ao nível do mar, que eu tenho aqui, ó, nível do mar, altitude. A altura vai fazer a diferença aqui de acordo com a base. Aqui é onde começaria, então eu tenho a altura. Aqui eu tenho a altitude, ok? Vamos falar agora sobre os tipos de relevo do Brasil, um pouco sobre cada um. Planalto. Um planalto é definido como uma região plana com altitudes elevadas em relação ao nível do mar. Apesar de elevadas, essas altitudes são consideradas medianas, estando entre as montanhas e as planícies, tá? Então, é um terreno geralmente plano, sem grandes sobe e desce, tá? Sem grandes depressões ou elevações, tá? E geralmente é, lógico, mais baixo que montanhas e mais alto que planícies, tá? Planície também é plano, porém ele está numa característica de altitude mais baixa. As planícies são a categoria de relevo que possui baixa altitude, tá? Então está mais caracterizado, mais baixo assim, contando com o nível do mar, tá? A partir do nível do mar. Caracterizadas por serem planas e um pouco acidentadas, são encontradas próximas ao nível do mar. Depressão. O que é depressão absoluta? As depressões são classificadas em depressão absoluta quando ela está abaixo do nível do mar, ou seja, mais abaixo da altitude do nível do mar, ou a depressão relativa, que ao contrário do anterior, é quando ela está situada acima do nível do mar e abaixo da região do seu entorno. Então, se eu tenho do lado ali vários planaltos que são mais altos e uma região que é mais baixa, mas mesmo assim ainda está acima do nível do mar, ela é considerada relativa. Se eu tenho uma depressão muito mais abaixo do que o nível do mar, ela é uma depressão absoluta. A maior depressão absoluta encontrada do mundo é o Mar Morto, localizado no Oriente Médio. E ele está situado aproximadamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Já as depressões relativas podem ser classificadas como interplanáuticas, localizadas entre planaltos, e intermontanas, localizadas entre as montanhas.
Então, pessoal, isso é um pouquinho do conteúdo, tá? De geografia, que vai falar sobre os relevos. Então, eu tenho aqui também alguns exemplos. Planalto, nós temos aqui a região, no livro de vocês está falando sobre a região da Chapada Diamantina, na Bahia, tá? A nossa região centro-oeste é uma região de muitos planaltos, tá? Nós temos também, em relação a isso, nós temos o lugar mais alto do Brasil, a altitude mais alta, que é o Pico da Neblina, tá? Que fica no estado do Amazonas, tá bom? No livro de vocês também vai demonstrar algumas planícies, principalmente na região do Pantanal, tá? No Mato Grosso. E depressão periférica está mostrando uma região de São Paulo, do estado de São Paulo. A ocupação humana nas diversas formas de relevo. Os diversos tipos de relevo influenciam a forma de ocupação humana. Então, o ser humano vai ocupar de acordo com os relevos. Conforme ocupam áreas de um território, as pessoas transformam a paisagem ao redor. Por exemplo, ao construir estradas e rodovias e ao preparar o terreno para a agricultura e a pecuária, ao fazermos represas nos rios e outras construções que modificam o cenário natural. As mudanças naturais do relevo podem demorar milhares de anos para ocorrer, mas o ser humano, por meio de atividade socioeconômica, é capaz de transformar o meio ambiente em poucos anos. Então, muitas vezes, a gente modifica, né, o relevo para fazer as nossas construções de casa, de rodovias e tudo mais, então acaba prejudicando e dificultando para que a gente possa identificar esse tipo de relevo. Tá? Então, às vezes, pode ser um pouquinho difícil da gente identificar pelas modificações do ser humano, tá bom? Então, pessoal, foi isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Além dessa explicação, vocês vão ler o texto para poder responder as atividades, certo? Até a próxima e um beijo!